Muito bem. Ó, quem não é favorito contra o Flamengo nunca é o Rogério Ceni. Olho na tela, no desempenho do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo. Todo dia é sexta-feira 13. Cara, é uma coisa impressionante. Eu não sei se tem algum outro técnico grande enfrentando um time grande que não sequer fez um ponto em todos os confrontos. Nem pequeno, São, em 14 são jogos. Pô, 14 jogos e 14 derrotas. Pode marcar inacreditável. esse Flamengo, o time do Rogério Ceni contra o Flamengo já dá 3 pontos pro Flamengo. Olha lá, são 28 gols sofridos e 6 gols marcados. Olha lá, tomou 2-0, um ataque quando treinava o São Paulo, 2-0. Depois perdeu do Flamengo quando treinava o Fortaleza. Depois perdeu quando treinava o Cruzeiro para o Flamengo. Depois quando treinava o Flamengo, não, quando treinava o Cruzeiro. Depois perdeu treinando o Fortaleza. Depois perdeu treinando o Fortaleza. Voltou, Depois né, pro perdeu. Fortaleza. É, depois tomou uma sova treinando o São Paulo, 4-0 no Morumbi. Depois, no outro jogo, também 3-1. Enfim, são 28 gols. Depois treinando o São Paulo de novo, treinando o São Paulo de novo. Depois foi para o Flamengo, foi para o São Paulo também, perdeu de novo. Depois perdeu o treino no Bahia, perdeu o treino no Bahia. Nos últimos 4 É. jogos aí Ele só contra o não Bahia, perdeu. 4 derrotas. Ele só não perdeu do Flamengo quando ele foi técnico do Flamengo, mas eu imagino que nos coletivos, o time reserva, principalmente, sempre Pois realmente duríssimo esse desempenho do, do Rogério do Ceni Ceni. contra o Flamengo, E que o já Ceni tem gosta do flamenguistas, já tem 666, né? flamenguistas no modo Mengão, hein? Já tá falando que vai ganhar, voltamos e tudo mais. Você falou um pouco sobre isso, que o time está resgatado fisicamente, né? Então Não é é não, uma, é uma, Tirone? é uma questão. Oi? O Ceni gosta do 666, que é o Nosso número nossa de meta de likes, likes hoje, hein? estamos Como é que tá longe aí? dela, inclusive, viu? 445. Não sei não se a gente vai chegar. Não, vai. Estalar Mas de a dedo, já maldição chegou. continua. Hoje é sexta-feira 13. Se você Já não der bateu 800 likes, hoje. um fantasma de um árbitro vai puxar o seu pé à noite e te dar cartão amarelo porque você está falando muito com ele. Ontem o Hulk foi em defesa dos jogadores do São Paulo, falando: não, assim não dá. Tudo bem que o Hulk é o cara mais chato do mundo, né? Dentro de campo. Mas ele acha que ninguém mais pode falar com o árbitro que já toma cartão. O Rafinha tomou cartão de novo ontem. Aliás, um prêmio para o árbitro por ter aguentar Rafinha e Hulk no mesmo jogo, né? Os dois mais Mas, ô reclamões do Tirone, sabe Brasil. uma coisa E Luciano. interessante? Ah, O Luciano tem 15 gols na temporada e 18 cartões amarelos, né? aliás, Parabéns pra tomou ele. cartão ontem de novo. Se ele tivesse passado, eu não jogaria a semifinal. Pois é, 18 cartões amarelos, 15 gols e 18 cartões amarelos na temporada. E o Caleri, o último lance do jogo de ontem, não foi pênalti. Foi nada. O jogador do Atlético está recuando para se posicionar dentro da área. O Caleri está lá tentando cabecear. Cara, acontece um contato absolutamente de jogo involuntário. E o Caleri fica lá, né? Assim, quebraram minha mandíbula. Ontem eu gostei da pergunta do repórter Paulo do Vale, da Bandeirantes, para ele, no pós-jogo. Perguntou, Caleri, porque ele já chegou lá reclamando dos árbitros, tal, isso aqui tá muito chato, é muito chato, e tal, não sei o quê. Mas aí ele falou, mas não é culpa dos jogadores? Ele até insiste na pergunta, não é culpa dos jogadores também? E aí o Caleri fala, tudo bem que eu tomo 40 tapas por jogo, tal, mas também é culpa dos jogadores. É muito culpa dos jogadores também, Tironi. Como ficam reclamando e falando, enchendo o saco. Como deve ser difícil apitar jogo no Brasil. Eles são Eu, div- fracos, eles são ruins, alguns autoritários, mas, pô, é difícil, viu? eu divido as culpas aí em 50%, porque eu acho que o nível é muito, mas muito baixo. Não é pouco baixo, não. Esses caras estão decidindo jogos toda semana. Toda semana tem alguma coisa importante. Ontem nem teve, tal. Teve lá aquele cartão que podia ser amarelo, vermelho e tal, tudo bem. Mas eles são, acho eles muito ruins. Mas eu entendo que os jogadores abusam sim no Brasil, é impressionante. Muito bem, Júlio Gomes. Quem você acha que está ganhando a nossa enquete aqui? A pergunta é sobre quem fará a final da Copa do Brasil. Ah, Para mim vai eu ser botaria. Flamengo e Galo, Hum, para é, mim. exato. Tem uma curiosidade, né?
ou Flamengo e Galo decidem juntos em casa a segunda partida, porque o sorteio da CBF, quando for definir os mandos, Flamengo e Vasco vão ter que estar alternados. Quando um jogar em casa a partida de ida, o outro vai jogar fora. Quando o outro jogar em casa a partida de volta, o outro vai jogar fora. Então, necessariamente, ou Flamengo e Galo decidirão em casa a segunda partida, ou Corinthians e Vasco decidirão em casa a segunda partida. O sorteio vai definir isso. Se Flamengo e Galo decidirem. O Júlio Gomes caiu aqui. Bom, deixa eu dar as parciais da nossa enquete enquanto ele volta. Qual será a final da Copa do Brasil? Atlético Mineiro e Corinthians, 9%. Olha, hein, que falta de moral. Corinthians e Vasco, 9%. Flamengo e Galo, 51%. Vasco e Flamengo, 31%. Olha, eu queria saber de vocês que estão aqui no chat, mas para mim, Corinthians e Galo merecia mais do que 9%. Acho que o Galo é bem forte e agora está se acertando na fase, da fase decisiva da temporada. Mas volta, Júlio. Você estava comentando aí sobre Não, os mandos. eu estava dizendo que Flamengo e Galo ou decidem em casa, os dois, né? Decidem em casa, ou Vasco e Corinthians decidiram em casa. O sorteio vai determinar isso, tá? Os jogos estão casados, porque há dois times do Rio de Janeiro. Então, se Flamengo e Galo decidirem em casa, eu acho que reforça esse favoritismo teórico que os dois têm, porque os dois têm mais time do que os seus adversários. Se Corinthians e Vasco decidirem em casa, e a gente não sabe se o Vasco vai escolher jogar no Maracanã para 70 mil pessoas ou no Caldeirão, que é São Januário. Mas se Flamengo e Vasco decidirem, Corinthians e Vasco decidirem em casa, acho que fica minimizado esse teórico favorito de Flamengo e Galo. Mas eu tô com você, eu apostaria em Flamengo e Galo. Qual que é o percentual de Flamengo e Galo na final? 51%. 51%. São os favoritos, né? Nós estamos quase chegando aqui na nossa meta de likes. Muito pouco mesmo. Acho que faltam 13 likes agora. Olha só que curioso. 13 likes? Eu, hein? Agora 12. Vem. Só recapitula antes da gente terminar, Júlio, que vai começar o posse de bola, a questão dos mandos. Como é que é? Vai ter sorteio? Explica aí. O sorteio da CBF, ele vai fazer aquela bolinha de 1 a 10. Se Sim. sair bolinha par, tal coisa acontece. Se sair bolinha ímpar, tal coisa acontece. Qual é a tal coisa? Flamengo e Vasco não podem jogar no Rio de Janeiro as partidas de ida ou as partidas de volta. Eles vão sortear. Assim que sair um, o outro automaticamente está no caminho contrário. Vai estar do caminho contrário. Então, se sair que Flamengo e Corinthians fazem o primeiro jogo no Rio de Janeiro, necessariamente Atlético Mineiro e Vasco farão o primeiro jogo em BH. E aí a volta será em São Paulo e no Rio com o mando do Vasco, né? Então, perfeito. Ou vice-versa. Então, necessariamente, Flamengo e Atlético Mineiro decidirão em casa a partida de volta, ou Corinthians e Vasco decidirão em casa a partida de volta. Então vai estar casadinho. Ou o favoritismo de Flamengo e Galo vai ser acentuado, eles jogarão fora de casa a primeira e em casa a segunda, ou acho que será minimizado, porque Corinthians e Vasco terão a vantagem de decidir em casa. Então, muito bem, batemos nossa meta, Júlio. 807 likes. O Carlos Henrique Malheiro falou que ia bater 800. Ontem do Flamengo foi ótimo. Que bom, Carlos Henrique. Que oásis no meio do deserto. Que esse juiz foi ótimo. Batemos jogo ajudou, a meta. Né? O jogo ajudou, exatamente. O outro jogo também não teve grandes questões. O Caleri tá choramingando aí, mas teve só aquele lance lá daquele cartão que podia ser vermelho, podia ser amarelo, mas também não mudou. Claro que mudaria Tirone, o jogo, mas... Fica o debate para o posse. Preocupante para o São Paulo é estar 3 jogos sem fazer gols e criando. Acho que a única chance de gol que o São Paulo criou em 3 jogos foi aquele cabeceio do Lucas para fora no jogo de ida, no cruzamento do Bobadilha. Ontem o Luciano perdeu um gol na cara a cara também. Teve uma chance com o Luciano, boa defesa do Everson, né? Um lance crucial ali. Foram os dois lances que o São Paulo poderia ter vencido. Foi no detalhe mesmo, mas assim, pouca chance de gol. Se o São Paulo na semana que vem perde 3-0 do Botafogo, no tapetinho do Botafogo pela Libertadores, acabou a temporada do São Paulo. Foi o que o Caleri falou. Foi o que o Caleri falou. Isso é preocupante. Para ver para fechar, para ver o copo meio cheio,
Se o São Paulo fizer um jogo como ele fez ontem com o Galo e sair do tapetinho com um empate, ele tá vivo. Eu acho difícil, acho que o Botafogo é mais forte e tal. Claro, Mas não foi um claro. jogo que o São Paulo foi amassado, não foi horrível e tal. O São Paulo precisava ganhar um jogo fora de casa, não era fácil. Enfim, ficamos por aqui, mas não saia desse link porque tem posse de bola chegando com a tropa de choque completa. Júlio, sextou, batemos nossa meta. Valeu, tchau. Sextou 13. Boa sexta-feira 13. Tchau.